você abre sua Bíblia, por gentileza, livro de Juízes, capítulo 8 e o versículo 27. Esse texto, meu irmão, falou muito conosco no primeiro culto. E eu estava ali orando agora há pouco, enquanto o Fernando estava falando, pedindo a graça do Senhor para também transmitir a palavra nesse segundo culto. Que eu prego a mesma palavra no primeiro e no segundo culto. E foi tão abençoado esse primeiro culto, essa primeira reunião, que eu quero que o Espírito Santo também age de maneira especial aqui hoje, amém, meus irmãos? Todo mundo abre lá Juízes, está lá no comecinho lá, meus irmãos, vai lá. Depois Josué, está bem facinho no comecinho da Bíblia. Abre lá no capítulo 8, versículo 27. Pastor, não tenho minha Bíblia ainda. Vai no café lá hoje, compra lá sua Bíblia, escolhe a versão que você mais gostar. Você vai ter uma Bíblia para você ler. É muito importante, viu, meus irmãos? Juízes capítulo 8. Todo mundo achou, amém? Quem não achou está lá na tela. Quero que você, antes de você ler, solte tua Bíblia. Feche todos os seus olhos. Eu quero pedir que você faça uma oração para o Senhor falar com você nessa manhã. Fala com o Espírito Santo, pede para Ele falar, cada um em si, no silêncio mesmo, peça para Deus falar com você. Jesus, fala comigo hoje, meu Pai amado. Espírito Santo de Deus, Pai, ministra o nosso coração hoje, Pai. Usa a minha vida, Senhor, novamente, Jesus, porque Tu és fiel, meu Pai. Usa a minha vida novamente, Pai. Eu vou entregar tudo hoje aqui, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Fala conosco hoje, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a sua voz, ó Pai. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai. Jesus, nos confronta se for preciso, mas eu sei que o Teu amor é grande, Pai, e age, Espírito Santo de Deus, de maneira especial hoje, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém, meus irmãos, ô glória. Vamos ler? Versículo 27 de capítulo 8 diz assim: com o ouro Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou na sua cidade em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e isso veio ser uma armadilha. Diga comigo, armadilha, meus irmãos, para Gideão e para a sua família. Até aqui. O tema da palavra de hoje é o perigo pós-vitória. O perigo depois de uma vitória, de um tempo de vitória. A verdade é que todos nós vamos passar por grandes lutas na vida. A partir do momento que você está vivo, você vai passar por lutas, amém, igreja? Não tem como correr de lutas, as lutas vêm atrás da gente, já percebeu? A gente fala só que eu quero que as bênçãos venham atrás de mim, mas também normalmente as lutas também vêm atrás da gente. A verdade é que durante a trajetória da nossa vida nós vamos ter diversas batalhas, umas pequenas, outras médias, mas outras tantas grandes. Irmã Odete, estou vendo ali, glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Nós vamos passar por grandes lutas, tribulações. Se eu perguntar para você hoje, meu irmão, hoje nós ainda estamos no primeiro trimestre ainda. Nós estamos ainda no mês de abril, segundo já, né? Já estamos no segundo já. Nós já estamos ainda pelo menos no comecinho do ano, não chegamos até o meio. Mas se eu perguntar para cada um de vocês, nós já passamos por grandes lutas. Passamos ou não passamos, meus irmãos? Tem gente aqui no nosso meio hoje que já passou pela luta financeira. Começou o ano já com um desafio financeiro grande. Pessoas que já enfrentaram desafios na área da saúde. Tem pessoas aqui que teve tratamento, que está em luta, que está em tristeza, que está em luto. Pessoas, meus irmãos, que teve problema na área da família. Pessoas com grandes problemas no casamento. Vocês não imaginam o tamanho de grandes lutas. Tudo isso até abril. A verdade é que nós, como vivos humanos que nós somos, nós vamos enfrentar grandes lutas e grandes situações. Todos nós somos preparados. Eu não sei se vocês gostam de lutar, meus irmãos. Vocês gostam de guerra, esses negócios? Não sei se vocês gostam. Homens normalmente gostam mais, né? Falei que ontem eu estava assistindo à noite, passando no canal lá, a luta lá, MMA, luta livre. E aí você vê uns batendo no outro, né, meus irmãos? Aí você fica com dó dos dois, não fica?
Você fica, não faz isso, dói em você. Mas lutas, meus irmãos, fazem parte da vida de todo ser humano. Nós vamos passar, meus irmãos, tempo de guerra, de luta. A Bíblia, a história desse texto, o contexto que eu quero trazer para vocês desse texto e preste atenção que isso é importante, eu vou passar rapidamente, Juízes capítulo 6, meus irmãos, a Bíblia relata que o povo de Deus estava distante do Senhor, Israel estava distante do Senhor, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles abandonaram a Deus, eles começaram a adorar a outros ídolos, eles começaram a fazer colocar os outros adoradores no lugar de Deus, e Deus não se agrada disso. A Bíblia fala que Deus se afasta, meus irmãos, e Deus permite que uma nação chamada os midianitas, eles e outros, meus irmãos, outras nações se apoderaram de Israel. Israel começou a perder tudo, Israel começou a ser afrontado em todas as áreas deles. A Bíblia fala que eles começavam a plantar, e eles plantavam melhor, os inimigos vinham e tomavam toda aquela plantação, mas eles criavam gados, eles criavam bois, ovelhas, cabritos, e eles sabiam fazer isso, eles criavam, mas a Bíblia também fala que os inimigos chegavam até eles e tomavam tudo na mão grande, eles vinham como gafanhotos e eles destruíam tudo. A Bíblia fala que eles não deixavam nada para o povo de Israel, o povo estava padecendo, o povo estava sofrendo, o povo estava, meus irmãos, sendo roubado em todas as áreas da vida deles. Eu não sei se você se assemelha ou já assemelhou algumas vezes, preste atenção aqui. Eu não sei se você já teve alguma área na sua vida que você faz de tudo, você luta, você faz o seu melhor, mas parece que nada dá certo. Eu não sei se você já teve isso. Você tenta, você guerreia, você luta, você planta, você dá o tempo da plantação, você passa pelo processo, você faz a criação, e aí quando você está na hora de você colher, aí você fica feliz, fala, está chegando a grande colheita, eu mereço, eu trabalhei para isso, aí você vem outro e rouba. Já usou a expressão, a minha alegria nunca é completa? Sabe aquela pessoa que fala assim, todas as vezes que eu vou tentar colocar a mão na taça, a taça passa para outro. Israel estava desse jeito, meus irmãos. A Bíblia fala que todas as vezes que eles plantavam, ou eles criavam gados, ou eles faziam qualquer coisa, o inimigo ia lá e roubava. Por autorização de quem? Por Deus. Todas as coisas, meus irmãos, têm um propósito. Deus não quer ver o mal da pessoa, mas Deus quer trazer ele a um alinhamento correto. Algumas coisas Deus permite acontecer nas nossas vidas, não é para matar, para destruir, ou só para tirar o nosso sono e para nos fazer infeliz durante toda a nossa vida, não, é porque Deus tem um plano muito maior, que é alinhar os nossos pensamentos, os nossos propósitos, os nossos sonhos, à vontade dEle, amém, igreja? O povo de Israel estava desse jeito. Mas a Bíblia fala que o povo, meus irmãos, eles rasgam as suas vestes, eles entram em desespero, e eles começam a clamar ao Senhor Deus, e fala, Senhor, cadê o nosso Deus? Cadê o Senhor nosso, que os nossos pais nos contavam? Cadê o nosso Deus, que os nossos antepassados falavam? O vovô dizia que Deus foi restaurador, o nosso pai falava que Deus fez isso, fez milagre, mas nós não vemos. Meus irmãos, quando o povo clama ao Senhor, o Senhor responde. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão. Quando você clama ao Senhor, o Senhor responde. É que às vezes nós clamamos a Deus e nós pensamos assim, Deus manda fogo e mata todos os inimigos de uma vez. Deus tinha poder para fazer isso? Tinha. Mas Deus precisa trabalhar primeiramente em nós. Essa palavra, meus irmãos, o tema dela, o perigo da pós-vitória, é porque normalmente nós batalhamos, nós nos aprofundamos, nós ficamos preparados durante a batalha, mas todas as vezes que passa a guerra, passa a batalha, nós nos perdemos. Nós temos, meus irmãos, a iniciativa de relaxar após uma grande luta, após uma grande guerra. Meus irmãos, Israel estava perdido, eles clamam ao Senhor. A Bíblia fala, Juízes capítulo 6, que um anjo do Senhor, ele vai
vai até a Gideão. Gideão, ele era participante de um clã, meus irmãos, de uma região lá dentro em Ofra. A Bíblia fala que a casa dele, a família dele era a mais simples de todas, e ele era o filho mais simplinho dentro da sua casa, mas o anjo do Senhor vai até ele, meus irmãos. Ele estava malhando, meus irmãos, o trigo no lagar. A Bíblia fala que ele estava, meus irmãos, se refugiando, porque no tempo da crise a gente faz jeitinhos, não é isso? No tempo de crise, meus irmãos, a gente corre, a gente faz, mas o Deus não quer que você fique vivendo no tempo da crise. Preste atenção aqui. Deus não tem prazer em ver você ficar vivendo no tempo da crise, no tempo da humilhação, no tempo do recesso, não. Deus tem para nós, meus irmãos, o tempo da bênção, o tempo do milagre, o tempo dele. O tempo, meus irmãos, de ficar dando jeitinho, ficar se escondendo em caverna, é o tempo de refúgio, mas o Senhor não tem isso para nós. Deus tem algo melhor. Deus tem um tempo novo, e eu creio que Ele está tirando nós esse período, amém? Mas a Bíblia fala que eles clamam, e Deus chega até Gideão e fala: Gideão, você é um varão valoroso. E ele olha e fala: Eu, varão valoroso? Tem gente, presta atenção, se Deus descer hoje, mandar um anjo e falar que você é abençoado, sabe o que você vai falar? Eu? Não, o Senhor errou. Eu não estou falando uma palavra, mas se vier um anjo hoje, é capaz de você olhar e falar: eu não. Você não está entendendo, anjo. Eu sou o mais problemático da minha família. Tem muitos aqui que são assim. Não se entrega, minha irmã. Como que a gente é cheio de problema, hein, Silvio? Por quê? Minha esposa falou assim: nossa, amor, às vezes eu me acho tão maluca. E eu falei: então nós somos dois, nós somos um manicômio. Porque tem hora que nós olhamos para nós mesmos, nós não entendemos. Às vezes o Senhor, Ele enxerga coisas em nós que nós mesmos não enxergamos. Deixa eu falar algo para você: não dê ouvidos ao que o inimigo fala ao teu respeito. Ah, você é caído, você é isso, você é depressivo, você não tem uma família abençoada, você não é próspero, você não é realizado profissionalmente. Ah, você, não, meu irmão, tira isso do seu coração, da sua mente, vem com a palavra do Senhor. O anjo chega até Gideão e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Irmão, ele fala: ô anjo, está de brincadeira. Aqui era para ser amassado uva, eu estou malhando trigo. Você está de brincadeira, nós estamos no meio da caverna. Você está pensando o quê? Se o Senhor fosse conosco. Já viu a pessoa querer acusar Deus? Todo mundo acusa todo mundo, desde Adão e Eva, meus irmãos. Todo mundo vai passando um problema para os outros. No casamento sempre a esposa quer acusar o marido, mas o marido também acusa a esposa. E aí quando você tem filhos, você passa para os filhos. O problema são os filhos. Aí os filhos falam assim: mas eu não fiz nada. Aí você fala: não, o problema é a empresa. Não, o problema é a igreja. Tem gente acusando a igreja. Eu falei que tem gente falando mal da igreja. Não, o problema é o pastor, não prega mais. Ah, o louvor não fala mais comigo. Aí você vai para outra igreja, a outra igreja também é problema. Todo mundo é problema. Mas chega uma hora que você acaba de ter os seus acusadores. Aí você chega até em Deus, é o pior de tudo. Que Deus não me ama, que Deus não me vê, que Deus não quer me abençoar. O Senhor só pode me odiar. Tem uma pessoa que falou esses dias, falou assim: o Senhor só pode me odiar. É pesado, mas é uma realidade, meus irmãos. Quando a gente está vivendo no meio do problema, a gente não consegue enxergar solução. Basta, meu irmão, você está todo feliz hoje, você acabou de sair de um resort de 5 estrelas, você passou uma semana, comeu, bebeu à vontade, meu irmão, descansou, tinha solzinho durante o dia, tinha massagem no spa à noite. Quem que não quer uma vida dessa, meu irmão? Você sai como de um lugar desse? Flutuando, mil maravilhas, mas uma palavra que alguém manda te destrói no outro dia. Você já volta na fossa no outro dia, meu irmão.
quando nós estamos passando pelo meio do problema, no meio da dificuldade, nós temos a tendência de não enxergar a mão de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu quero mais uma vez, meu irmão, declarar sobre a tua vida, que o Deus que nos chamou, meus irmãos, Ele é um Deus que continua nos dando vitória, o Deus que continua nos abençoando, é um Deus que pode transformar a família, a casa, Ele pode, meu irmão, Ele transformou uma nação, Ele mudou um povo, meus irmãos, Ele trouxe vitória da onde não tinha. Você acha que Ele não pode fazer isso mesmo, que é impossível para você? Mas a Bíblia fala, ô Gideão, o anjo chega até ele, e a Bíblia relata que ele fala: Senhor, como que eu posso ser um varão valoroso? Olha como nós vivemos, tudo que falavam de nós é só historinha, eu só vejo bênção na vida dos outros, na minha não tem bênção nenhuma. Mas ele fala assim: você é o anjo de Deus mesmo? Espera aí que eu vou preparar uma oferta, e eu vou trazer para você. Espera aí, anjo. O anjo falou: tá bom, Gideão, estou paciente. Às vezes o Senhor tem paciência para trabalhar conosco, né, meu irmão? A gente não tem paciência com ninguém, fala a verdade. A gente não tem paciência nem com o carro, meu irmão, nem no meio do trânsito. Imagina quando a gente tem paciência. Mas o anjo fala: tá bom, eu preciso trabalhar com ele. Ele vai lá, ele prepara, meus irmãos, uma oferta, um alimento, ele prepara um cabrito, ele prepara pães. A Bíblia fala que o anjo toca aquela oferta que ele faz e consome todo aquele alimento, o anjo desaparece, e Gideão fala: verdadeiramente, esse era um homem de Deus, ele era um homem. Mas a Bíblia fala que o anjo volta novamente para Gideão, e Gideão está novamente no esconderijo, e ele fala: varão valoroso, o Senhor é contigo, manda mais uma vez. Meu irmão, acho que eu vou falar mais uma vez para você entender: o Senhor é contigo, você é um homem e uma mulher de Deus, não desiste, não pare, você tem o chamado do Senhor na sua vida. Pastor, mas eu estou na caverna. Gideão também estava, meu irmão. Pastor, mas eu estou fazendo só da tribo coração, eu estou sendo roubado. Gideão também estava. Não só Gideão, mas toda a nação de Israel. O Senhor é contigo, vem a palavra. E ele faz aqueles testes com Deus: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo? O anjo falou: não, ô Gideão, eu estou te chamando porque você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Senhor, como é que nós vamos livrar? Nós somos uma nação pequena, pobre, hoje nós estamos todos perdidos. Senhor, se é o Senhor mesmo, então eu quero fazer um teste com o Senhor. Ele não fala isso, meus irmãos? Ele vai lá e põe um novilho de lã e fala: ó Senhor, eu vou colocar nesse campo aqui, eu quero que quando passar a noite, todo esse campo vai estar extremamente seco, mas esse novilho de lã vai estar encharcado. A Bíblia fala que passa a noite, de manhã ele vai lá, torce, enche um balde de água, de tanta água que tinha naquele novilho. Mas a Bíblia fala que Gideão estava com medo, meu irmão. Deixa eu te falar, é normal nós termos medo, viu? É normal nós passarmos por dificuldades. Nós não somos a igreja que fala: não, você não vai ter problema, rejeita, renega, faz de tudo, faz tudo, e aí não aceita isso. Não, você pode passar pelo dia mal, você pode passar pela luta, você vai passar pela dificuldade. A verdade é que o Senhor fala que Ele nunca abandonou as nossas vidas, que mesmo em meio à dificuldade Ele nunca abandonou. Paulo, meus irmãos, é enfático isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, ele diz: nós somos o que, meus irmãos? Nós somos perseguidos em todo o tempo. Se você é crente, meu irmão, se você levantou a mão para adorar e servir ao Senhor, deixa eu te falar um negócio para você: você vai ser perseguido em todo o tempo, mas tem uma vírgula ali, não tem um ponto de vírgula? Mas não que abandonados. O Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca te abandonou. O mundo pode abandonar, as pessoas podem abandonar, mas nós nunca seremos abandonados pelo Senhor. Mas tem mais, ele fala: seremos abatidos, meu irmão, abatidos, vai dar um sentimento de frustração, você vai ficar meio caído, mas não será destruído, porque a palavra do Senhor, nós não estaremos destruídos, porque a palavra de Deus é sobre nós, aleluia. E aí ele chega e fala: Senhor, só mais Gideão fala: Senhor, eu estou com medo. Não é de hoje que nós estamos passando por esse problema. Quanto mais tempo passa, mais difícil você acredita que vai ficar a solução. É ou não é? Quando você começa o problema, meu irmão, você acredita que vai dar certo logo. Aí passa uma semana, passa 2 semanas. Tem pessoas que não falam um com o outro há anos.
Aí quanto mais ele olha para ele e pensa assim, está cada vez mais difícil de solucionar. Pastor, olha para dentro de mim, olha a minha idade já, não vai ter solução. Nós não construímos nada até agora, por que agora vai dar certo? Olha essa doença, já faz tempo que eu carrego ela comigo, por que vai dar certo? Gideão estava assim, falou, ô anjo, deixa eu só te fazer mais um único pedido, só mais, não vou duvidar que o Senhor é Deus na minha vida, mas deixa eu te fazer mais um pedido, eu quero só mais uma noite agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr essa lã aqui na terra, e eu quero fazer diferente agora, tá? Toda a terra vai estar extremamente molhada, e essa lã vai estar extremamente seca, pode ser, é a última coisa que eu te peço. A Bíblia fala, meu irmão, que Deus faz isso, e no outro dia ele vai pegar a lã está sequíssima, e todo o chão está extremamente molhado. Mas ele continua com medo, mesmo vendo os milagres acontecer, nós normalmente às vezes não acreditamos. Sabe por quê? Porque nós temos às vezes a infelicidade de olhar só para as bênçãos dos outros. Nós temos como referência a pessoa está do nosso lado, e a gente sempre fala, o outro sempre abençoado, mas eu não. Eu quero declarar para você, meu irmão, que hoje, nessa manhã, o Senhor traz uma palavra para você de mudança. Confie no Senhor, descanse no Senhor. A Bíblia fala, entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele, e tudo mais Ele fará. Pastor, o que é entregar? É entregar de verdade, meus irmãos, não é entregar, mas segurar, é entregar, mas não confiar. Não, entregue verdadeiramente hoje todas as suas aflições, as suas ansiedades, meus irmãos, entregue as suas petições ao Senhor, entregue a Ele, que Ele cuida de nós, Ele tem cuidado da sua igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas, aleluia, amém. Deus fala com Gideão, fala, Gideão, peraí, você está com medo? Faz o seguinte, vai até o acampamento do inimigo, eu quero falar com você lá. Ele vai, meus irmãos, traz um outro oficial do exército dele, e ele fala assim, os oficiais chegam lá e falam assim, o inimigo está com uma conversa numa tenda, e fala, você não vai acreditar, meu amigo, sonhei essa noite com algo terrível, uma espada que vinha e matava todo o nosso exército. Outro amigo falou, você está ficando louco, que história é essa? Ele falou, não, é a espada de Gideão, eu creio que Deus vai abençoar eles, e eles vão destruir todos nós. Meus irmãos, Gideão sai como um homem valente daquele lugar, porque Deus tinha confirmado com ele a vitória. A Bíblia fala que tinham 32 mil homens, Deus fala, é muitos homens para vencer a batalha, precisa de menos. A Bíblia fala que Deus falou, quem estiver com medo, quem estiver inseguro, pode voltar para sua casa. 22 mil homens de imediato foram embora, os medrosos, os covardes, meus irmãos, ficaram 10 mil homens, mas o que são 10 mil homens contra milhares do exército midianita? A Bíblia fala que Deus fala, 10 mil é muito para mim, vai lá, leva esses homens ao rio, aqueles que beberem com a água direto como um cachorro, lambendo você separa, aqueles que trazerem a mão até a boca você separa. A Bíblia fala que os que separaram mão à boca foram só 300, preste atenção aqui, porque nós podemos ser um dos 300 do Senhor, amém, igreja? Meu irmão, essa igreja é 300 pessoas, 300 e pouquinho, vamos pensar que nós temos 300 pessoas hoje aqui. Esse grupo foi o exército que Gideão tinha para combater milhares e milhares de homens do exército inimigo. Vamos falar a verdade, você ia estar feliz por ir guerrear, meus irmãos? Vamos lá, pastor, nós estamos juntos. Meu irmão, mas eu vou te falar um negócio para você, está vindo milhares aí, viu? Não, mas vamos lá, vamos atravessar a ponte. Aí você sobe a ponte ali, meu irmão, tem um enxame de gente ali contra. Vamos deixar para uma próxima, vamos orar que é melhor. Gideão estava assim, meus irmãos, mas Deus traz 300 apenas. Deus convoca os 300 de Gideão, e Deus fala, não vai ser pela sua força, não vai ser pela sua experiência, mas vai ser pelo poder do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles vão lá e cercam o arraial do inimigo,
E Gideão fala assim: nós vamos fazer 3 grupos com 100 homens, e vocês vão fazer aquilo que eu vou fazer. Ele pega uma tocha numa mão, e pega a corneta na outra mão, a trombeta na outra mão, e fala: quando eu der o sinal, vocês vão tocar todos juntos a trombeta, e nós vamos levantar a tocha, e nós vamos glorificar ao nosso Deus. A Bíblia fala que eles vão, meus irmãos, eles vão pela fé. Imagina aqueles 300 homens, meus irmãos, eles só tinham uma tochinha na mão, e eles tinham uma corneta na outra mão, e Gideão fala: pelo Senhor e por Gideão nós vamos conquistar essa batalha. E eles, meus irmãos, cercam os inimigos, e Gideão dá o toque da trombeta, e eles começam a fazer um barulho, meus irmãos. Eu imagino que é um louvor de adoração ao Senhor, de obediência. A Bíblia fala que quando, meu irmão, começa o barulho, quando eles veem aquela tocha, os inimigos, que eram milhares, eles começam a se matar uns aos outros, eles começam a exterminar uns aos outros. Naquele mesmo momento, milhares caem mortos. A Bíblia fala que alguns fugiram, mas Deus dá uma ordem: vai atrás de todos e matem todos, e vocês tragam os despojos daqueles homens. A história termina assim: eles venceram a batalha para a glória e honra do Senhor. Agora a gente começa a mensagem de hoje, que eu tenho 10 minutos para fazer. 13 minutos. A batalha, meu irmão, eles venceram, glória a Deus. Mas aí a gente chega à leitura. Eu queria pregar hoje só sobre Gideão, eu estava feliz de pregar sobre Gideão. E eu falei para Paulinho ontem à noite, falei assim: amor, não sei, a mensagem não vem no meu coração. Estou com o esboço pronto, mas não vem. Isso é a pior coisa para quem vai pregar no outro dia, meu irmão. Aí eu comecei a ler o texto, falei: vou ler o livro de Juízes. Aí cai nesse versículo 27. Aqueles homens, meus irmãos, eles tiram um despojo muito grande. Os habitantes de Midian, eles tinham uma cultura entre eles, que eles usavam brincos de ouro. Era como se fosse uma marca deles, eles usavam brincos de ouro, ouro maciço. E eles vão, meus irmãos, e eles vencem a batalha, e eles recolhem todos os despojos. O que acontece? Eles pegam todo o ouro, toda a prata, tudo que tinha de precioso naquela nação, e eles vêm para enriquecer Israel. Aonde o inimigo tomou, meu irmão, Deus vai dar em abundância para a glória dele. Mas eles chegam, eles ficam muito felizes, e eles falam: Gideão, eles se convocam uma assembleia e falam: Gideão, nós vamos designar você, o seu filho e o seu neto como rei nosso. Vocês vão governar sobre Israel, porque Deus está contigo. Mas Gideão, meus irmãos, estava cheio do Espírito de Deus naquele momento, e ele chega e ele fala: não, povo, não, meus irmãos, eu não vou governar sobre vocês, porque nós temos um que governa, que é o nosso Senhor. Quem vai ser o Deus, quem vai ser o governo, quem vai ser a autoridade sobre nós é o Senhor Deus. É Deus que vai ser o nosso Senhor. Ele colocou Deus no lugar que ele tinha que ser, sabe? Ele falou: não, nós vencemos a batalha, mas foi o Senhor que deu a vitória, foi o Senhor que foi o nosso Deus. Então ele fala: não, eu só quero uma coisa. Deus está dando retribuição para vocês de tudo que o inimigo roubou. Amém, meus irmãos? Receba também essa palavra em nome de Jesus. Quero profetizar em nome de Jesus, que tudo aquilo que o inimigo roubou, meu irmão, o Senhor traz os despojos hoje para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Ele fala: eu só quero um brinco de cada um de vocês, para mim já serve, porque eu quero fazer algo para Deus. A Bíblia fala aqui no versículo 27, que com o ouro que ele recebe, Gideão recebe, Gideão faz um colete sacerdotal. Olha que coisa linda. E colocou na sua cidade, colocou lá na porta de Ofra, e falou: esse colete simboliza a vitória que nós tivemos sobre midianitas. Na entrada da cidade ele coloca aquele colete, e ele coloca, meus irmãos, esse colete para representar a vitória, mas ele faz de ouro, ele faz o melhor. Ele, meus irmãos, a Bíblia fala que ele faz o melhor, porém o povo é terrível, meus irmãos. Nós somos terríveis. Somos ou não somos? É só Deus dar uma vitória, o que você faz? Esquece do Senhor. Você vê várias pessoas, meus irmãos, que vêm, que adoram o Senhor. Pastor, eu estou precisando de uma luta, estou passando uma prova. Mano, não é uma prova, eu estou passando num vestibular inteiro.
É, pastor, você não vai acreditar, essa prova minha é 200 questões. Tá, e qual que é o grau de aprovação? 200, só passa se tiver 200. Porque eu estou repetindo já faz anos, não passa. Ó, meu irmão, faz um cursinho, pastor, eu fiz todo o cursinho já possível, já passei de todo tipo. Mas essa prova minha é difícil. Porém, quando normalmente nós passamos pela prova, a nossa tendência é relaxar. Aí você vai para o hotel 5 estrelas, lembra que nós falamos? Oh Deus, hoje, esse domingo eu estou cansado. Vigília, para que vigília? Não, o que mais vale é o meu coração inclinado pelo Senhor. Meu irmão, estou falando tudo porque eu também sou gente. Mas eu tenho direitos. Não, Deus não vai ficar bravo, não, se eu pecar um pouquinho. Afinal de contas, quem diz que não peca já está pecando, porque é um pecador, está vendo? Você está me acusando, você está pecando. Nossa tendência é relaxar após vitória. Nossa tendência, meu irmão, é passar e relaxar após vitória. A Bíblia fala que eles ficaram firmes, meus irmãos, mas a Bíblia usa uma expressão muito, muito ruim. Todo o povo de Israel se prostituiu e começou a adorar aquele objeto feito pelo Gideão. E isso veio ser uma armadilha para Gideão e para toda a sua família. Pastor, que povo ingrato, que povo desgraçado. Como é que é? Eles venceram com 300 homens, além depois da batalha Deus prosperou eles, porque eles não fizeram nada e ganharam ouro de sobra, toda a família ficou rica, eles estavam bem, e como é que é? Eles abandonaram o Senhor? Meu irmão, essa é a história de nós hoje. Normalmente é a nossa história. Essas risadinhas sarcásticas é meio complicada, né, meu irmão? Você que eu vejo, né? Porque é a história minha, a história sua. Nós relaxamos pós-batalha, e nós começamos a adorar aquilo que era para ser motivo de conquista. Pastor, eu passei no vestibular, pastor, eu passei num concurso público, pastor, eu passei numa grande empresa, amém, glória a Deus, vamos glorificar o Senhor. Passa de 1 mês, 2 meses, ele está longe do Senhor. É ou não é, meus irmãos? Virou motivo de idolatria. Mas irmão, Deus te deu esse cargo para você ser bênção, para você abençoar, para você prosperar, para você abençoar missões. Não, pastor, espera aí, eu tenho que pensar no meu futuro. É verdade, meu irmão. Até porque o inferno, o céu é um futuro bem bom. Não, pastor, mas eu preciso de um casamento, um relacionamento, eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar sozinha, eu preciso, pastor, eu não aguento mais isso. Aí Deus te dá um relacionamento, o que você faz? Você abandona o Senhor, porque você faz a idolatria esse relacionamento. Olha, não, eu venho à igreja, mas o ministério está acima de todas as coisas. Eu deixo minha família, eu deixo tudo, porque o ministério, porque o pastor coloca homens como sendo deuses. Meu irmão, está repreendido isso em nome de Jesus. Nós precisamos tomar um cuidado para nós não tornarmos ídolo aquilo que foi bênção nas nossas vidas. O Senhor me prosperou, o Senhor me deu uma casa, meu irmão, que seja para a glória e honra do Senhor. O Senhor me deu condições financeiras, vai dar, mas que seja para a glória e honra do Senhor. O Senhor me preparou com um filho. Tem gente que se perde no filho, meus irmãos. Eu nunca vi, tem gente que tem filho e some da igreja. Porque agora eu tenho 2, 3 filhos, você não sabe a dor de cabeça que é, pastor. Pior que eu sei, e não deixo de ver. Pastor, você não vai acreditar, aquela mulher, a preparada pelo Senhor, parece que agora foi enviada pelo cão, porque agora não deixa eu participar. Nós não podemos tornar a idolatria aquilo que era para ser motivo de bênção nas nossas vidas. Coloque as coisas no seu devido lugar. Gideão pega, meus irmãos, todo aquele ouro que ele recebe,
Ele fala que Deus é o Deus da nação, mas ele faz um colete sacerdotal, algo espiritualmente, se for olhar, coisa linda. Senhor, eu vou te servir com o que eu tenho. Ele coloca, mas aquilo se torna um objeto de desgraça. A Bíblia fala que se torna uma armadilha. Olha só, cuidado com as armadilhas do diabo. Cuidado, meus irmãos, se algo está tomando o lugar de Deus, abre mão. Pastor, você não sabe o que você está falando, isso é um grande projeto da minha vida. Abre mão. Se tem algo que está tirando Deus do devido lugar dele, abre mão. Quantas vezes que eu chorei, que eu esperneei, que eu falei, não Senhor, mas eu decidi obedecer, eu quero abrir mão, Senhor, sabe aquela coisa, dou mas não dou, mas tá bom. Se algo vai me tirar do principal, que é a presença do Senhor, eu não quero colete sacerdotal, eu não quero nada, eu só quero Deus na minha vida. Cuidado, meus irmãos, para as conquistas não se tornarem a idolatria na sua vida. Tem pessoa que luta tanto a vida toda para uma conquista, e quando ela conquista, aquilo se torna idolatria na vida dela. Eu contei a história de uma pessoa que, meu irmão, que eu conheci, que ele tinha um carro que ele não deixava de jeito nenhum. Ele falou, olha, faz o que for, mata quem tiver que matar, mas não abra mão dele. Eu falei, Jesus amado. Por quê? Um bem se tornou idolatria. Amém, meus irmãos? Quando nós oramos, quando nós estamos no meio da luta, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a face do Senhor. Aperta o seu calo um pouquinho, meu irmão. O que você vai fazer? Você vai chorar, primeira coisa. Segundo, o que você faz? Depois você enxuga as lágrimas, você se ajoelha no chão. Depois o que você faz? Você vai achar algumas pessoas para orar com você. Pastor, apertou, hein? Apertou agora, me ajuda em oração. Vamos ajudar, vamos em oração junto. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos jejuar, meu irmão. Vamos jejuar, porque essa batalha é espiritual. Nós vamos lutar, nós vamos vencer no campo espiritual. Vamos jejuar, vamos jejuar. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos buscar a palavra do Senhor. Mas quando você está na bênção, qual que é a nossa tendência? Relaxamento. Vitórias, meus irmãos, não garante que você será abençoado todas as vezes. Deixa eu falar algo triste para você sair daqui triste hoje dessa igreja. Não é porque você teve uma grande vitória, você foi usado tremendamente pelo Senhor semana passada, o mês passado, o ano passado, que você vai continuar sendo um homem ou uma mulher extremamente abençoada hoje. O cultivo da presença do Senhor tem que ser diariamente em nós, amém, meus irmãos? Porque qualquer pecadinho que for nos afasta da graça e da presença do Senhor. Uma irmã me procurou, eu e minha esposa esses dias, e falou, pastor, eu estou perdido. Por quê? Porque eu estava muito bem, eu estava muito firme com o Senhor, eu estava orando, eu estava jejuando, eu vinha para o culto, eu sentia a presença de Deus, eu falei, glória a Deus, minha irmã, qual que é o problema? Não, pastor, você não está entendendo, eu estava muito feliz, mas muito feliz mesmo. Eu falei, então, glória a Deus, qual que é o teu problema? É que eu pequei, e o pecado me afastou da presença do Senhor, e eu estou distante do Senhor. E o choro dela foi um choro de amargura, porque ela dizia o seguinte, eu quero voltar para a presença do Senhor. E eu falei, então volta. Ela falou, não tenho forças. Como não? Eu não tenho forças. Eu comecei a ver tudo errado em todo mundo, em todos, mas eu não estava enxergando que era dentro de mim, que tinha um vazio, que era a presença do Espírito Santo de Deus. Nós oramos por ela, meus irmãos, se arrependeu dos pecados, nós profetizamos, nós abençoamos. Eu creio que hoje ela está na presença do Senhor. Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas depois dessa palavra, que ele conquista o reinado, Deus dá glória para ele, ele se perde no pecado do adultério. Cuidado, cuidado. Sansão era um grande homem de Deus, nazireu escolhido, ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, ele se perde, meu irmão. Se perdeu por causa de mulher, se perdeu por causa de um momento de prazer, se perdeu, as pessoas perdendo por causa de comida. Cuidado, meus irmãos. Elias era um grande homem de Deus, orou, o fogo do céu caiu, meus irmãos. Ele luta, ele combate os seus inimigos, mas a Bíblia fala que por causa de uma palavra, ele se vai para a caverna, ele se afasta da presença do Senhor, ele vai chorar. Cuidado.
Ei, super-herói, super-heroína, olha, Deus também fala conosco, que nós precisamos ter cuidado. A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Aquele que está pensando, porque nem chegou a ficar de pé, mas está pensando que está em pé, cuidado para que não caia. Sabe o que é isso? Seja vigilante em todo o tempo, meus irmãos, seja vigilante com você mesmo. Você sabe onde que o inimigo vai tentar, seja vigilante, não caia na idolatria, não caia no engano de afastamento do Senhor. Cuidado para não ter idolatrias na sua vida, amém? Coloquei aqui o relaxamento depois da conquista, um ciclo perigoso que nós temos. Toda pessoa que passa por luta, meu irmão, o que ele faz? Ele vai para a dependência de Deus, é verdade ou não é? Mas quando você tem a dependência de Deus, você recebe uma vitória. E aí quando você recebe uma vitória, meu irmão, você está feliz da vida, receber uma vitória, o que você tem? Uma sensação de segurança. Oh glória a Deus, aleluia. Essa sensação de segurança, meu irmão, traz algo perigoso chamado independência. E a independência traz uma queda espiritual para as nossas vidas. Esse ciclo, ele é extremamente perigoso. Cuidado, eu tenho que olhar todo dia para o espelho e falar: Gustavo, cuidado, você não é nada, você tem que ser dependente do Senhor. Cuidado com as suas ações, cuidado, não vai por esse caminho não, cuidado, não faz isso, sabe, cuidado, volta, não, volta para o caminho certo, meu irmão, cuidado para você não entrar nesse ciclo e terminar na queda espiritual, e o seu coração começar a dizer: agora eu sei como fazer. Eu falava ontem para Deus isso. Eu preparo a mensagem, meu irmão, a semana, eu já começo a preparar na semana a mensagem. Meu irmão, hoje com a tecnologia é muito simples hoje. Eu devo ter mais de 300 mensagens prontas no meu iPad, no computador. Eu ontem falei para o Senhor, eu falei assim: Senhor, não veio mensagem nenhuma, mas eu já tinha umas 3, 4 mensagens preparadas. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero continuar sendo dependente do Senhor, né? Eu não quero falar aquilo que está no meu coração, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu tinha colocado um propósito ontem com a minha esposa, falei assim: hoje nós vamos dormir cedo, meu amor. Nós não vamos sair à tarde, nós fomos na igreja, nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos ficar em casa, que eu quero preparar a palavra com paz, ajustar, que eu já tinha a palavra pronta, mas o Senhor falou não. E eu falei assim: oh glória a Deus, que eu continue sendo essa pessoa mais incapaz possível, e o Senhor continue falando comigo. Que as suas experiências não seja um motivo de você sair da vontade do Senhor. Que você continue dependente de Deus em todo tempo, em todo lugar e para todo sempre, amém, meu irmão? A Bíblia fala que os erros de Gideão, algo que aparentemente era bom, mas ele deu um tiro no pé, veio ser uma armadilha. Preste atenção, meu irmão, veio ser uma armadilha para Gideão e para toda a sua família e para toda a nação de Israel. Cuidado com as decisões que você toma, sabe por quê? Porque não atinge só você, viu? Abre o coração agora, viu, meu irmão? Falei isso no primeiro culto, quero falar para vocês: se você dormiu até agora na mensagem, amém, não tem problema, meu irmão. Agora é hora de você acordar. Cuidado com as decisões que você toma, pode refletir na sua família, na sua casa, no seu relacionamento, no seu local de trabalho, na sua igreja. Por isso que líderes têm que tomar um cuidado muito grande. Quem trabalha com liderança, quem tem a liderança na igreja ou fora, tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes uma decisão errada prejudica toda a equipe. A gente tem que pedir a graça do Senhor. Cuidado, meus irmãos, para que decisões da sua vida não prejudiquem sua esposa, seus filhos, sua família, seus parentes, a sua igreja, o seu trabalho. Cuidado, decisões erradas geram consequências, meu irmão, e não é só consequências naquele momento, vão gerar consequências que pode passar por gerações. Um investimento errado te traz uma consequência financeira ruim. Um abandono gera uma consequência na família, uma traição gera uma consequência. A gente, quando vai fazer coisa errada, pensa só em nós, não é verdade? Mas uma traição pode gerar consequência na esposa, no marido, nos filhos, nos netos e as gerações, até Deus quebrar essa maldição. Ei,
cuidado com as consequências. Volte hoje. Não deixe a idolatria tomar conta não, meu irmão. Volte hoje e busque ao Senhor, amém? Pastor, o que eu devo fazer então depois da vitória? Agora estou perdido agora, porque eu lutei tanto por essa vitória, jejuei tanto, orei tanto, pensei que era o dia do descanso, o dia da glória. Não, meu irmão. Depois da vitória, sabe o que você tem que fazer? Continua orando, continua jejuando, continua buscando a Deus, continua principalmente dependendo da graça do Senhor Jesus Cristo. Não deixe, meu irmão, um dia sequer sem você depender do Senhor. Continue firme na graça do Senhor. Nunca substitua a Deus pelo que Ele te deu. Aleluia. O tempo de luta, o tempo de escassez, o tempo de deserto, sabe, é um teste de Deus na sua vida. Mas o tempo também da bonança também é um teste de Deus na sua vida. Você sabia disso? Eu tenho testemunhos para contar do tempo que eu estava no deserto. Mas meu irmão, você tem que também contar testemunhos do dia que Deus colocou na honra também. Eu creio no milagre, no projeto de Deus, na bênção de Deus, e Deus Ele é fiel para nos abençoar. Você não pode perder o projeto do Senhor. Não substitua Deus pelo que Ele te deu, amém? Para encerrar, pode se colocar de pé por gentileza, meus irmãos. Vamos ler Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23, para encerrar, diz assim. Pode vir o pessoal para a gente cantar já. Acima de tudo, acima de todas as coisas, a prioridade, preste atenção, meu irmão, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Cuidado com o seu coração, meu irmão. Guarda hoje o seu coração das ciladas do diabo. Viu? Guarda hoje o seu coração dos enganos, do erro, dos amores errados, dos desejos errados. Essa manhã, essa palavra não é uma palavra de acusação não, é uma palavra de libertação, de consolo, de restauração, amém? Se o Espírito Santo está falando com você, meu irmão, é tempo de você alinhar, tirar a idolatria, colocar as coisas no devido lugar, fazer as coisas à vontade do Senhor. Eu não sei para quem que é essa mensagem, se foi para mim foi bastante. Eu não sei se é para 2, 3, meia dúzia de pessoas, mas se o Senhor está falando com você, nessa oração, meu irmão, coloque o seu coração para alinhar, peça perdão, se arrependa hoje da vontade do Senhor, e tenha comunhão novamente com Deus. A melhor decisão, a melhor coisa, a melhor promessa, é a presença do Senhor nas nossas vidas, e isso nós não podemos perder, aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar, e depois nós vamos já louvar o Senhor. Meu Deus, tem pessoas aqui hoje, Pai, que venceu crises financeiras muito grandes, Pai, mas que se esfriaram espiritualmente, Pai. Tem pessoas que venceu a doença, a enfermidade, Pai, lutou muito, Pai, mas perdeu a dependência do Senhor, Pai, hoje. Tem pessoas que venceram grandes batalhas, Pai, lutas, Pai, que eu não poderia vencer, Pai, mas essa pessoa venceu, meu Deus. Mas no decorrer, Pai, foi tão cansaço, Pai, que ela perdeu a presença do Senhor Jesus. Então nesse dia tão especial, Pai, nesse início de tarde que já estamos entrando, Pai, a pergunta é, Pai, nós não estamos dispostos somente a vencer, mas nós queremos, depois da vitória, continuar dependendo do Senhor, ó Deus. Queremos dizer que nós te amamos, Senhor. Queremos dizer que, Pai, que dependemos de Ti, Senhor. Queremos dizer, Pai, que nós somos fracos, Senhor. Queremos dizer, Senhor, que nós queremos continuar, Pai, vivenciando o tempo do Senhor, Pai. Mas mais importante é viver na Tua presença, Jesus. Tira-nos do caminho errado, Senhor. Tira-nos, Pai, de mesas que não é para estar, Pai, de amizades ruins, Senhor. Tira do invejoso, Pai. Tira, Senhor, maldizente, Senhor. Arranca, Senhor, do nosso caminho. Deus, tira os deuses dos nossos corações, Pai. Arranca a idolatria, Pai, dos nossos corações, Senhor. Arranca, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Que a presença do Senhor, Pai, seja sobre nós hoje, em nome de Jesus, Pai. Porque a pior queda, Pai, a pior queda, Deus, não é na luta, Senhor, mas a pior queda é depois da vitória, Jesus. Abençoa-nos hoje em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é tremendo, Jesus.
Faça dessa canção uma oração ao Senhor. Pode se derramar diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Queremos derramar diante de Ti, Senhor. Você pode declarar isso a Ele? Faz cair hoje, Jesus. Você pode declarar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo. Eu venho hoje, Jesus. Dizer te preciso, Eu preciso. me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Queremos nos derramar diante de Ti, Senhor. Queremos derramar diante do Senhor, ó Pai. Olha os nossos corações nesse dia, Senhor. Atenda aos nossos corações nesse dia tão especial, Senhor. Atenta hoje, Jesus. Ache os nossos corações diante de Ti, Jesus. Eu quero me derramar diante do Senhor, Pai. Dizer que Te amo, Pai. Dizer que de Ti eu preciso, Senhor. Senhor, eu quero de Ti, Jesus. Eu quero me derramar diante do Senhor, ó Pai. Faça essa oração sincera, meu irmão, na presença do Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Adora o Senhor com todo o teu fôlego, com toda a sua vida. Adora Ele, fala para Ele, fala: Senhor, eu preciso de Ti, Jesus. Oh, Senhor, que os nossos corações se alinhem ao Senhor, ó Pai. Aleluia, amém, 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 aleluia. Com os teus olhos fechados, meus irmãos, silêncio, todo mundo agora, por gentileza. Isso, só os instrumentos, silêncio todos. Eu quero orar por você. E aí eu preciso que você fique em silêncio, que eu quero declarar algumas palavras sobre a tua vida. Meu Deus, essa palavra, Pai, é uma palavra de renovo, Pai, nesse dia, Jesus. Senhor, eu abençoo esse meu irmão, essa minha irmã, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Eu dou uma ordem agora, no mundo espiritual, para que todo esse demônio que estava perturbando essa vida, até o dia de hoje, através do pecado, através da idolatria,
eu dou uma ordem agora em nome do Senhor Jesus, e te ordeno, saia agora desse pensamento, sai agora depressão, sai síndrome do pânico. Eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada agora, solte, pega tudo aquilo que você lançou na mente dessa pessoa, tudo aquilo que você lançou de derrota, de medo, de morte. Eu te dou uma ordem, pega tudo que é seu, tudo que você lançou, saia em nome de Jesus. Nós viemos nos derramar na presença de Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, dos nossos erros, Jesus, e pedimos o renovo do Senhor hoje sobre nós, Pai, a graça do Senhor sobre nós hoje, a comunhão do Senhor sobre nós hoje, é o que nós pedimos, ó Pai. Seja a tua bênção completa sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê diga amém, meu irmão. Vamos aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é fiel e maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Tu és poderoso. Obrigado, Espírito Santo de Deus, aleluia, oh, aleluia. Quantos estão abençoados pelo Senhor, meu irmão, amém? Deus abençoe poderosamente sua vida, perdoe os minutos que eu passei, mas era necessário hoje. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma tarde muito, muito abençoada, um almoço aí abençoado em família, meu irmão, que essa semana seja uma semana de vitória em nome de Jesus, eu profetizo, amém? Você pode profetizar para 2, 3 pessoas, falar, ó, sua semana vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você pode profetizar assim para 2, 3 pessoas, mas fala com fé, meu irmão, fala com fé, com alegria, não morrendo, fala, ó, sua semana vai ser uma bênção em nome de Jesus, faz ele acreditar, sua semana vai ser uma bênção em nome de Jesus, viu? A tua semana vai ser uma bênção em nome de Jesus. Oh, aleluia!